Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Boa tarde, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor esteja contigo, que a presença de Deus seja forte, seja marcante na sua mente, no seu coração, no seu interior. Que Deus derrame sobre a sua casa, sobre a sua família, uma porção especial de graça, de virtude, de poder, de autoridade, de unção, de livramento, de conforto, de ânimo, de fé, de esperança, de vitória, de resposta e também da presença do Pai. O mais importante na vida do cristão é a presença do Pai, a presença de Deus. Podemos abrir mão de muitas coisas nesta vida, mas não podemos abrir mão da presença de Deus. Não podemos abrir mão da nossa vida, permanecer diante do Senhor, aos pés da cruz de Jesus Cristo. Na verdade, pelo que a Bíblia nos ensina, a grande razão pela qual muitos caíram, muitos falharam, muitos tiveram fracasso na sua caminhada, foi a simples ausência de Deus. Se você quer ter problemas, afaste-se do Senhor. Se você quer ter fracassos, se você quer ter lágrimas, mas lágrimas amargas, simplesmente deixa a presença de Deus de lado. Porque a presença de Deus é que nos move. A presença de Deus é que faz a diferença. A presença de Deus é que torna a nossa vida especial. Não há outra diferença entre o crente e o incrédulo. O que nos diferencia do mundo, preste atenção, o que nos diferencia do mundo é a presença de Deus. Se não tiver a presença de Deus, não há mais diferença. Porque você vai encontrar no mundo pessoas honestas. Você vai encontrar no mundo pessoas corretas. Você vai encontrar no mundo pessoas de bem. Mas não vai encontrar no mundo a presença de Deus. A diferença entre o crente e o mundo é a presença de Deus. Se eu não tiver a presença de Deus, eu fico igual ao mundo. E infelizmente, muitos estão cada vez mais parecidos com o mundo. Muitos estão cada vez mais semelhantes ao mundo lá fora. E não é isso que Deus deseja para nenhum de nós. Eu preciso, você precisa, nós precisamos da presença de Deus.
grande pergunta é: Deus está comigo? Deus está contigo? Olha o que a Bíblia me mostra. Salmo de número 23. Todo mundo conhece. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Isto fala de presença de Deus. Quem tem a presença passa pelo vale da sombra da morte e não tem medo. Quem tem a presença cruza o deserto, enfrenta a pandemia. Quem tem a presença avança e vence, porque tem a presença. O que nós precisamos buscar é a presença. Quando você se propõe a orar, você vai orar para ter a presença. Quando você se propõe a jejuar, você vai jejuar para ter a presença. Quando você se propõe a dobrar os seus joelhos, você dobrará os seus joelhos para ter a presença. Quando você se consagra, quando você ora de madrugada, você faz tudo isso para ter a presença. Eu não vou orar para Deus me dar. Eu vou orar para ter a presença. Quando eu pego um caderno de oração, eu não faço uma lista de pedidos, mas eu clamo a Deus, que Deus coloque aqui a sua presença. Eu rogo ao Senhor que derrame da sua presença sobre estes pedidos de oração. Quando eu vou pregar, eu vou ministrar na presença. Nós vamos adorar a Deus, e adorar a Deus é aproximar. Por isso que Deus habita no meio dos louvores. Escute isto. Escute e me ajude a compartilhar esta live, por favor. Escute e me ajude a disparar o aviãozinho. Eu estou bem. Obrigado pelos comentários, Lili. É a presença de Deus que ordena a bênção. Ajude-me compartilhando e fica apertando esse coraçãozinho. Porque quando você aperta esse coraçãozinho, o algoritmo do Instagram começa a divulgar. E quando divulga, a live ganha alcance. E nós precisamos de alcance para tocar em mais pessoas. Não é para que o Alexander seja conhecido. Por favor, quem me conhece sabe disso. Nós estamos aqui, primeiro em obediência, porque o Senhor me mandou. Vai fazer 1 ano já que Ele me mandou vir para as redes sociais. E segundo, nós estamos aqui para anunciar a palavra e dizer que todos nós precisamos da presença. Quando eu vou orar, eu oro para ter a presença. Quando eu vou clamar, eu clamo pela presença. Quando eu vou jejuar, eu jejuo pela presença. A oração só tem um foco, a presença. Não torne as suas orações pedidos e listas
e listas de pedidos. Por favor, não faça isso. Ore para que você tenha a presença. Clame pela presença. Busque, jejue, se consagre para ter a presença. Tudo em nossa vida, tudo na vida do cristão, gira em torno da presença. E eu dizia no início que nós não temos outra razão de ser. Não há outra coisa que nos diferencie do mundo, exceto a presença. Precisamos ter a presença. Senão ficaremos igual ao mundo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que me diferencia, o que me transforma, o que me modifica em relação ao mundo é a presença. Não ache, não pense que você vai mudar por você mesmo. O que muda, o que transforma a minha vida, a minha história é a presença. Conseguem entender isso? Somente a presença de Deus muda a minha história, muda a minha caminhada, muda a minha casa, muda a minha mente, muda o meu pensamento, muda meu comportamento, muda a minha família. Ei, você precisa de uma resposta na sua casa? Clame pela presença. A presença de Deus é que sara um casamento. A presença de Deus é que restaura um relacionamento. A presença de Deus é que muda uma realidade. A presença de Deus é que transforma um cenário de destruição em vitória. Queridos, não há como superar nenhum desafio nesta vida sem a presença de Deus. Pelo menos o crente não. Porque o meu justo, diz a palavra de Deus, viverá pela fé. E como é possível ter fé sem a presença de Deus? Não é possível. Não é possível. E o que me preocupa muito, olhando para a igreja geral, não vou especificar denominação, geral, tanto nas redes sociais como presenciais, é que a igreja está cada vez mais parecida com o mundo. Até na forma de louvar, de adorar, de cantar, de ministrar. Porque está faltando a presença. Busquemos a presença. Porque quando a presença de Deus vem, escute, quando a presença de Deus vem, algo começa a acontecer. Você sabe o que é que diferenciou
no pecado. Saul de Davi, ambos pecaram. Vamos deixar isto muito claro. Saul pecou. Davi pecou. Por quê? Deus rejeitou Saul e perdoou Davi. Você já se fez essa pergunta? Porque Saul abriu mão da presença de Deus. Davi não. Eu vou repetir. Saul abriu mão da presença de Deus. Davi não. Davi disse ao Senhor: Senhor, eu posso perder tudo, mas eu não abro mão da tua presença. Não se afaste de mim, Senhor. Não se afaste de mim, Senhor. Você faria como Davi? Se você por acaso pecasse, e todos nós pecamos, se por acaso você pecasse, você faria como Davi? Ou como Saul? Saul pecou. Ah, eu sou o rei, tá tudo certo. Deixou de ter a presença de Deus. Ah, eu sou o rei. Tá tudo certo. Davi se humilhou. Davi se humilhou. Ele disse: Senhor, o Senhor pode me punir. O Senhor pode me tirar o trono. Mas não tire de mim a tua presença. Não tire de mim a tua presença. E então, Davi arcou com as consequências do seu pecado. Mas Deus não se afastou dele. Ainda que nós venhamos a arcar com as consequências dos nossos pecados. Pecado traz consequência. Deus perdoa, mas traz consequência. É importante que se diga isso. Mas se eu busco, se eu permaneço na presença, Deus não me abandona. Verdade, missionária Lilian. Não adianta ter o trono sem a presença. Davi poderia abrir mão do trono, mas não da presença. Saul abriu mão da presença e Deus o rejeitou. Não abra mão da presença. Não abra mão da presença. Não abra mão da presença. Foi esta palavra que Deus colocou no meu coração. Não abra mão da presença. Sabe, queridos, quando você não abre mão da presença, Deus não abre mão de você. Quando você não abre mão da presença, Deus não abre mão de você. Não abra mão da presença. Não abra mão da presença. Porque a presença de Deus é que faz a diferença. A presença de Deus é que faz a diferença. Deus tem falado muito ao meu coração sobre esse assunto. E eu percebo, queridos,
que muitas pessoas têm simplesmente deixado de lado a presença de Deus. E o Espírito Santo tem inquietado o meu coração. E eu olho para o povo de Deus e eu vejo que não há mais a presença. E quando aparece um que tem um pouquinho da presença, todos falam, ah, que bênção, ei! É só mais um homem. É só mais uma mulher. Só que hoje existe tantas pessoas longe do Senhor, que se aparece um com um pouquinho da presença, todo mundo acha que se trata de um super-homem. Ei, não abra mão da presença. Não abra mão da presença. Se você abrir mão da presença, haverá desgraça. Mas se a presença de Deus for contigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque a tua presença está comigo. Não abra mão da presença. E hoje tem tantas pessoas preocupadas com tantas coisas. Crentes, e eu vou dar exemplo, Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Maria estava aos pés do Senhor na presença. Marta estava ocupada com muitos afazeres, de modo que ela foi até Jesus, indignada, e repreendeu Jesus e disse, mestre, tu não te incomodas que eu esteja sozinha, cuidando dos afazeres, enquanto minha irmã fica aí? E Jesus respondeu, Marta, Marta, estás ocupada, ansiosa, com tantas coisas. A tua irmã escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Escolha a presença, escolha a boa parte, e isso não lhe será tirado. Maria escolheu a presença. Eu imagino Maria sentadinha ali aos pés do Senhor enquanto Jesus falava, só se deleitando da presença. Enquanto muitos crentes, estão ocupados com departamentos, estão ocupados com atividades, estão ocupados com reformas, estão ocupados com ampliações, estão ocupados. Deixa eu lhe dizer algo. Ontem eu tinha uma parcela para pagar e eu não tinha o dinheiro. E eu disse, Senhor, eu não posso fazer nada, eu não vou correr atrás. Eu vou fazer o que o Senhor me mandou fazer. Eu tinha uma live marcada às 10 horas da manhã, no Devocional Rema. E eu entrei naquela live, sem uma palavra preparada, porque Deus não me trouxe um direcionamento na palavra. E não com a participação
da missionária Ana Carolina Dias, das Amigas de Fé, com a participação da Flavinha. Algo maravilhoso do céu, falando sobre amizade. E entre uma live e outra, eu recebi uma notificação de um crédito na minha conta, pagando a despesa. Quando você está na presença, Deus faz a obra. E eu comecei a glorificar a Deus pela sua fidelidade. Esteja na presença. Busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33. E as demais coisas o Senhor acrescenta. Mas esteja na presença. Esteja na presença. Esteja na presença. Ainda que você venha a falhar, nós erramos muito. Davi errou de forma grotesca. Davi pecou. Não temos dúvida disso. Claro que eu não estou aqui para julgá-lo, de jeito nenhum. Mas é fato que ele pecou, que ele adulterou com a esposa do seu capitão. Depois ele colocou aquele homem na frente de batalha para que ele morresse, para Davi poder ficar com Betseba. Davi pecou. Davi pecou. Porém, ele não abriu mão da presença de Deus. O nome do José Guilherme já está no caderno de oração, viu, minha irmã? Vamos apresentar daqui a pouquinho, na hora da oração. A presença de Deus. A presença de Deus. É isto que a igreja precisa. É isto que a humanidade precisa. A nossa missão é: ide, pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho é a presença de Deus. Ide, fazei discípulos. Os discípulos são formados na presença de Deus. Os discípulos são discipulados na presença de Deus. Não pense que o povo de Deus caminha sem a presença de Deus. Moisés entendeu isso. Depois você pode examinar o capítulo 33 do livro de Êxodo. Deus fala com Moisés, fala: Moisés, o meu anjo irá diante de vocês, mas eu não suporto andar com esse povo. É povo duro, é povo rebelde, é povo desobediente, é povo incrédulo. Eu não vou mais, eu vou mandar o meu anjo e eu vou cumprir a minha promessa, e vocês estarão com o meu anjo à sua frente e entrarão na terra e possuirão a terra. E Moisés diz: não, Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Eu abro mão da terra prometida, mas não abro mão da tua presença. Davi estava pronto a abrir mão do trono, mas não estava pronto a abrir mão da tua presença, da presença do Pai, da presença de Deus. Eu digo também ao Senhor: eu não estou pronto para abrir mão da presença de Deus. Não posso abrir mão da presença de Deus. Todos sabem que no mês passado eu fui infectado pela Covid-19.
E eu disse: Senhor, eu não abro mão da tua presença. E exceto se eu não tiver mais nenhuma condição física, eu não vou parar aquilo que o Senhor me mandou fazer. E eu continuei ministrando nas lives. E pela misericórdia do Senhor, Ele trouxe o livramento. Eu não estou disposto a abrir mão da presença de Deus. Mas infelizmente, por tão pouco, tem muitas pessoas abrindo mão da presença de Deus. Não faça isso. E esses que têm aberto mão da presença de Deus têm pagado um preço muito alto. Um preço alto na sua família, um preço alto no seu ministério, um preço alto no seu casamento, tudo porque abriram mão da presença. Não importa o que aconteça, por favor, tome esta palavra no seu coração. Tome esta palavra no seu coração. Deus está te alertando. Meu filho, minha filha, não abra mão. Mesmo que você esteja no meio da crise, da prova, do deserto, do vale da sombra da morte, da angústia, da perseguição, não abra mão. Não abra mão da presença de Deus. A presença de Deus é o meu respirar. Assim como eu não posso abrir mão do ar, eu não posso abrir mão da presença. E queridos, eu tenho certeza que esta palavra é objetiva para pessoas aqui. Porque esta palavra o Senhor colocou em meu coração agora. E quando acontece isso, a palavra tem endereço. Não abra mão da presença de Deus. Maria não abriu mão. E Jesus disse para Marta, ela escolheu a melhor parte. Qual a parte que você tem escolhido? A presença? Ou os afazeres? A presença ou as distrações? A presença ou a graça que acompanha o derramar da presença de Deus? Davi não abriu mão da presença. Eu quero deixar um único versículo em 1 Reis, capítulo 1, versículo 29. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia. Quando você não abre mão da presença, o Senhor limpa a sua alma da angústia. Davi, quando falou isso, ele já estava velho. Já estava, inclusive, acamado. Esse texto se refere ao momento em que Davi confirma Salomão, seu filho, como seu sucessor. Davi já estava muito perto da morte. E aí houve aquela disputa, Adonias se intitula rei, e Davi coloca as coisas no lugar, fala com Natã, o profeta, fala com o sacerdote, fala com Betseba,
fala com Salomão e manda ungir Salomão, o rei. E nesse cenário, Davi diz esta palavra: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia. O Senhor remiu a minha alma. A minha angústia acabou. Se você não abre mão da presença de Deus, se você não abrir mão da presença de Deus, o Senhor vai remir a tua alma. E a angústia acaba. Se ainda existem pessoas angustiadas, estão angustiadas porque falta a presença, porque a presença de Deus conforta e livra da angústia. Davi dá esse testemunho. Porque quando Davi pecou, muita angústia veio sobre a vida dele. Quando Davi pecou, a vida dele. Sabemos que o filho que ele teve com Betseba morreu, o primeiro morreu. Sabemos que houve muita desgraça na casa de Davi. Amnon, filho mais velho, violentou Tamar, sua irmã, cometendo incesto, de modo que Absalão, outro filho de Davi, tomou as dores da irmã e matou Amnon. Depois o próprio Absalão se levanta contra Davi para tomar-lhe o trono e é morto em combate. Ou seja, Davi tem a sua filha violada pelo próprio filho mais velho e perde 2 filhos amados, porque ele amava aqueles meninos. E depois de tudo isso, Davi fala: o Senhor remiu a minha alma da angústia. Não importa que você atravesse o vale da sombra da morte, como ele mesmo escreve nos Salmos. Salmo 23. Não importa que você atravesse o vale da sombra da morte. Se você tem a presença, Deus não vai te abandonar. Ele vai remir a sua alma. E Davi dá esse testemunho. E ainda com alegria em vida. Ele fala isso no final do capítulo. Em vida, ele vê o seu filho sentado no trono. Salomão. A continuidade da promessa de Deus. Deus reata a aliança com Davi, porque Davi não abriu mão da presença. E tem gente por tão pouco abrindo mão da presença. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração logo que iniciei a ministração. Diga ao meu povo que não abra mão da minha presença. Porque muitos têm aberto mão da presença e têm pagado um preço muito alto. Muitos têm aberto mão da presença e têm pagado um preço muito alto. Não abra mão da presença, por favor. Não faça isso, para que você não venha a pagar um preço muito alto. Saul pagou um preço muito alto, porque Deus o rejeitou. E ele morreu em batalha. Ele, seu filho Jonatas. E não houve mais herdeiro de Saul para se assentar no trono. Davi foi escolhido por Deus para substituir Saul. Por se afastar da presença de Deus, Saul pagou um preço. E não houve conserto. Muitas vezes Deus te dá chances. Jonas, aquele cidadão teimoso, se afastou da presença do Senhor.
aquele cidadão teimoso chamado Jonas. Deus falou: levanta-te, vai, dispõe-te para ir a Nínive. E Jonas entrou no barco, pagou a passagem para ir a Tarsis. Abriu mão da presença de Deus. Sabe o que começou a acontecer? Tempestade. Uma tempestade que estava destruindo o barco onde eles viajavam. Estavam jogando a carga no mar para tentar aliviar o peso da embarcação, porque iam a pique diante das ondas, do vento e da tempestade. Enquanto isso, Jonas dormia lá no porão. E o capitão falou: você não se incomoda? Jonas estava longe da presença de Deus. E ele falou: não adianta. Aquela tripulação, aqueles passageiros começaram cada um a invocar o seu Deus. E Jonas disse: não adianta, o problema sou eu. Eu me afastei da presença. Joguem-me no mar e tudo vai ficar bem para vocês. E quando fizeram isso, a tempestade cessou. E Jonas foi engolido por um peixe, ficou lá no ventre do peixe por 3 dias, até que ele disse: Senhor, eu me rendo, eu vou em direção à tua presença. Que o peixe o vomitou na praia perto de Nínive. E ele foi de volta na direção da presença de Deus. Tem muita gente que não sabe porque tem tempestade na sua vida. Tempestade, muitas vezes, é consequência. Muitas vezes, tempestade é consequência da ausência de Deus na sua vida. Toda vez que eu e você abrimos mão da presença, uma tempestade se levanta. Havia uma tempestade e os discípulos estavam desesperados tentando atravessar o mar. E havia uma tempestade. Jesus não estava com eles. Mas quando Jesus veio andando em direção a eles, a presença de Jesus fez calar a tempestade. Numa outra ocasião, se levantou uma outra tempestade. Jesus dormia no barco. E eles despertaram Jesus desesperados, os discípulos: Senhor, você não se incomoda que a gente pereça? E Jesus repreendeu a tempestade. E tudo se fez calmaria. É só a presença do Senhor que pode repreender a tempestade. É só a presença do Mestre que pode repreender a tempestade. Não tem outra coisa que vai colocar fim à tempestade na sua vida que não seja a presença de Deus. Não tenha medo da tempestade. Tenha medo de perder a presença de Deus. Não tenha medo da tempestade, mas tenha medo de perder a presença de Deus. Qualquer coisa que aconteça na sua vida não pode ser motivo para você abrir mão da presença de Deus. O que quer que aconteça não pode ser desculpa para você abrir mão da presença de Deus. Sabe por quê? Porque se Ele fizer, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus.
Se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, de jeito nenhum. Eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Adorar a Deus no dia do luto. Adorar a Deus no deserto. Adorar a Deus na tempestade. Adorar a Deus acima de tudo. Adorar a Deus quando me falta tudo. É a atitude de quem tem a presença de Deus. Jó perdeu filhos, perdeu bens, rebanhos, servos, perdeu a saúde, perdeu a dignidade, perdeu tudo, mas não abriu mão da presença de Deus. A mulher de Jó disse para ele: você ainda permanece fiel a Deus? Olha o que aconteceu. Amaldiçoa a Deus e morre. E Jó fala para sua mulher: você fala como uma louca. Acaso esperaríamos de Deus somente o bem? Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não abriu mão da presença de Deus. E por isso, cumprido o tempo, grife-se, anote-se, registre-se, destaque-se, o cumprido o tempo. Cumprido o tempo, Deus restituiu em dobro tudo que Jó possuía antes. Quando você não abre mão da presença, Deus restitui. Davi perdeu muito por causa do pecado. Mas ele manteve a presença. E porque ele manteve a presença, Deus restitui a aliança, colocando Salomão no trono. Deus restitui. E Davi dá testemunho disso, no versículo que eu li. 1 Reis 1, 29. Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia. Sabe quem é que vai livrar a tua alma da angústia? É o Senhor. Mas o que é que eu faço para Deus livrar a minha alma da angústia? Eu preciso da presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus. Somente a presença de Deus é que faz a obra. Somente a presença de Deus é quem faz a obra. Toma posse dessa palavra e entenda que se não tiver a presença de Deus, não tem nada. Porque a presença de Deus é tudo. Que adianta você ter dinheiro, fama, poder, sucesso, se não tiver a presença de Deus? De que adianta você ter seguidores, likes, inscritos no canal, se não tiver a presença de Deus?
A presença de Deus é tudo. E sem a presença de Deus, eu faço minhas as palavras de Moisés. Não me faça subir daqui sem a tua presença. Porque a tua presença é o que eu preciso. A tua presença é o que eu mais quero. A tua presença é o que eu espero. A tua presença é o meu maior desejo. E não quero sair daqui sem a tua presença. Não abra mão. Não abra mão da presença dele. Não abra mão. Escute isso. Não abra mão da presença de Deus. Tem muita gente, queridos. Isso é algo triste que eu tenho visto. Tem muita gente simplesmente desistindo, deixando para lá, abrindo mão, abdicando da presença de Deus. E pior, tem uns ainda que negociam a presença de Deus. Por exemplo, Esaú, irmão de Jacó. Ele negociou a unção. Unção é presença, tá? Ele negociou a unção. A história que todo mundo conhece é ensinada em todas as escolas bíblicas dominicais. Por um prato de lentilhas. Tem gente negociando a sua unção. Abrindo mão da presença por tão pouco. Às vezes por uma noite de prazer. Às vezes por dinheiro. Às vezes por seguidores. Pronto, se Deus me mandou entrar aqui e ministrar a palavra, eu não posso entrar aqui e ficar profetizando. Se Ele mandou entregar a palavra, pregar, eu não posso entrar aqui e ficar só em mistério, negociando a minha unção. Não, mas aí vai ter mais seguidores. Não, mas aí vai ter mais curtidas. Vai ter mais popularidade. E aí eu vou abrir mão da presença para fazer diferente do que Deus mandou fazer? Eu não tenho o direito de negociar o que não é meu. Porque a unção é dele. Não é minha. A unção é dele. O ministério é dele. Então eu estou aqui usando ferramentas dele, que são emprestadas. E se são emprestadas, eu tenho que usar com cuidado, com zelo, com respeito. Não posso negociar. Não posso negociar. Não posso fazer de qualquer jeito. Por quê? Porque senão eu perco a presença. Aí eu começo a falar, de repente Deus não está mais comigo, ele parou de falar, eu continuo falando pela carne mesmo. Eu tenho que falar o que vem do Espírito. Mas eu só posso falar o que vem do Espírito se eu estiver na presença.
Não existe meio termo. Não existe mistura. Não existe. Os nordestinos gostam de falar assim. Não existe arrumadinho. Não existe jeitinho. Não existe acordo. Ou tem a presença, ou não tem a presença. E cuidado, porque muitos têm perdido a presença. Muitos têm perdido a presença. E quando não tem mais presença, a carne é o que resta. A carne vai falar, a carne vai agir, tudo vai partir da carne. Quando perdeu a presença, ficou só a carne. Quando Saul perdeu a presença, ele começou a pecar assustadoramente. Porque ficou só a carne. Ele perdeu a presença. Mas o Senhor te convida nesta tarde a andar com Ele na presença. Eu vou repetir. O Senhor te convida nesta tarde a andar com Ele na presença. A presença do Senhor é o que nós precisamos. Não abra mão. Não abra mão da presença. De maneira alguma. Sem a presença, eu não posso viver. Sem a presença, eu não posso respirar. Sem a presença, eu não posso adorar. Sem a presença, eu não consigo orar. Sem a presença, eu não consigo entender a palavra. Sem a presença, eu não consigo obedecer. Sem a presença, eu não consigo crente afastado. Que não ora. Que não medita na palavra. Porque não tem mais a presença. Perceba que nós precisamos da presença. Perceba que nós precisamos da presença. Todos os dias da nossa vida. Não abra mão da presença. Porque, como já dissemos e a nossa irmã escreveu, eu fixei o comentário. O Senhor te convida nesta tarde a andar com Ele na presença. Você aceita o convite? Ele te convida nesta tarde a andar com Ele na presença. Jesus disse, isso está escrito em João 15:5, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer.
Eu não sei quanto a vocês, essas mais de 40 pessoas que estão ao vivo conosco. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não estou pronto para abrir mão da presença de Deus. Não posso. Não dou conta. Não consigo abrir mão da presença de Deus. Posso abrir mão de muita coisa, e algumas destas coisas vão até doer. Mas eu não posso abrir mão da presença de Deus. Eu não posso abrir mão Eu não posso abrir mão da presença de Deus. Toma posse do que Deus tem para a sua vida e não abre mão, de jeito nenhum, da presença de Deus. Me perguntaram qual foi o versículo que eu li. 1 Reis 1, 29. Repetindo, 1 Reis 1, 29. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar. Vamos apresentar os pedidos de oração. E receba esse convite do Espírito Santo na tarde de hoje. O Senhor te convida a andar com Ele na presença. Não abra mão da presença de Deus. Não abra mão. Não negocia. Não abra mão do que Deus colocou na sua mão. Eu posso perder tudo. Mas se eu perder a presença, realmente não sobra nada. Nós vamos orar. Já estou aqui com os cadernos de oração. Vamos apresentar os pedidos de oração. Mas até para orar. Até para interceder. Eu preciso estar na presença. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por todas as vidas que estão ao vivo conosco. Eu quero apresentar a vida de cada um, seus pedidos de oração, suas famílias, seus lares. Visitem cada situação, cada necessidade, cada pedido de oração do teu povo aqui reunido neste culto na tarde de hoje. Eu agradeço a Deus por todas essas vidas e as apresento diante do Senhor. Toma conta, entra com providência, faz a obra. Mas, sobretudo, revela, Senhor, a cada um a tua palavra. Para que todos nós andemos na tua presença. E para que nenhum de nós abra mão da tua presença. Eu te apresento cada uma dessas vidas e apresento os cadernos de oração. Senhor Jesus, eis aqui os pedidos de oração anotados nos meus cadernos e nos cadernos dos demais irmãos que têm feito este trabalho também. Visita cada um, cada pedido, cada família, cada casamento, cada casa, em nome de Jesus. Restaura, cura, liberta, transforma, faz a obra, entra com providência
e faz o milagre. Nós apresentamos, Senhor Jesus, os enfermos, os que estão internados, os que estão entubados, os que estão, Senhor Jesus, em tratamento doméstico. Visita cada enfermo nesta tarde com o teu poder e libera uma palavra de cura em nome de Jesus. Visita também aqueles que estão de luto, que perderam parentes, amigos. Todos os dias chegam mensagens de pessoas que partiram. Não é fácil. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Visita, Pai, aqueles que estão com problemas emocionais. Quantas pessoas estão, Senhor Jesus, com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade? Tem misericórdia, Pai, daqueles que estão com as suas emoções, com a sua psique doente. Visita, Senhor, aqueles que estão também com problemas espirituais, maldições, obras malignas que foram feitas. Entra com providência em nome de Jesus. Quebra as cadeias, rompe os grilhões, em nome de Jesus. Tu és o Deus que tem todo o poder. Ninguém pode resistir ao teu agir. Em nome de Jesus, eu apresento cada uma dessas pessoas e repreendo toda obra de maldição hereditária. Cai por terra em nome de Jesus. Pedimos também, Senhor, que o Senhor abra a porta de emprego, de provisão financeira, de negociação de dívida, de renegociação, de financiamento ou refinanciamento. Tem misericórdia das finanças do teu povo, neste momento de crise e dificuldades. Visita cada situação que o Senhor conhece em detalhes. Tem misericórdia, Pai. Visita as lideranças, os ministérios. Visita, Senhor Jesus, as congregações, as denominações, os pastores. Neste momento de pandemia, tem sido tão difícil, Senhor, em momentos como esse, fazer a tua obra. Tem misericórdia, Senhor, porque muitas vezes os pastores também estão passando por problemas. Estende as tuas mãos. Te apresento também os nossos governantes. Sejam os poderes constituídos, legislativo, executivo, judiciário, municipal, estadual ou federal. Tem misericórdia, Senhor. Dá sabedoria, dá dignidade, dá honestidade, dá uma palavra de verdade no meio do governo para pôr fim a essa corrupção que tem assolado a nação. Sabemos que essa responsabilidade é da igreja de orar. E nós estamos aqui, Senhor Jesus, em oração, apresentando para que o Senhor faça a obra. Cumpra, Senhor Jesus, a tua vontade no nosso país. Apresento também os missionários, os povos não alcançados, as nações da terra. Tem misericórdia. Que o teu evangelho genuíno possa ser pregado e vidas serem alcançadas em todos os cantos. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, como diz a palavra em Atos 1:8. Apresento por fim, Senhor Jesus, aqueles que têm processos na justiça, aqueles que têm demandas no judiciário, ou documentos em análise em algum órgão público, no INSS, perícias, documentos em análise. Tem misericórdia, Senhor. Entra com resposta e livramento. Nós oramos e te agradecemos.
E finalmente te pedimos, Pai, ajuda-nos a andar na tua presença. Sim, Senhor, aqueles que desejam fazê-lo, tem misericórdia. Porque eu sei que nesta tarde teu Espírito nos convida a andar na tua presença. Ajuda-nos a andar na tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, que Deus complete a obra na sua vida e faça um milagre. Eu peço a vocês que compartilhem esta live. Agora não é clicar no aviãozinho, não. Terminou, entra lá nos comentários e marca pessoas. Aí elas serão informadas e poderão assistir essa palavra. Ou ainda, se você quiser, eu mando todo dia o link da live pelo WhatsApp. Se você ainda não recebe, me manda o seu contato pelo direct, que aí eu te incluo e você vai receber o link da live e você pode disparar para os seus contatos. Todas as lives ficam salvas aqui no Instagram, no Facebook, que eu estou transmitindo ao vivo, simultaneamente. E eu também coloco no nosso canal no YouTube. E no Telegram. Em qualquer um desses canais você vai encontrar os links ou as próprias lives salvas. Me ajude a compartilhar. Me ajude a compartilhar. Em nome de Jesus. Hoje, pois é, a Ana Carolina acabou de colocar uma informação aqui importante. Eu não consigo ver que você está ao vivo. Muitas vezes isso acontece. Aí sabe o que é que tem que acontecer para a gente evitar? Todo mundo que entra vai convidando os outros. Para saber que a gente está ao vivo. Por falar em Ana Carolina, hoje às 17 horas tem live das Amigas de Fé. Será um testemunho da nossa querida missionária Gleice Menezes, lá de Serra Caiada, no Rio Grande do Norte. Um testemunho de vida poderoso. E eu recomendo a você que convide pessoas que não são crentes para ouvirem essa palavra. Porque vão se converter. Deus tem usado poderosamente. A Andressa Hiltner está falando que tem que ativar o sininho para poder, no meu perfil, você entra no meu perfil, ativa o sininho para poder receber a notificação quando eu estiver online. Eu não sabia disso. Quem quiser receber o link pelo WhatsApp, me manda pelo direct o seu número para eu te adicionar. Tá bom? Isso, a Karina também falou a mesma coisa. Ativem a notificação que chega toda vez que ele abrir uma live. Perfeito, ativa o sininho, que aí você vai receber a notificação. Quando eu abrir, quando eu estiver online, na verdade. Né? Convide pessoas para estarem na live das Amigas de Fé hoje, pessoas que não são crentes. Pessoas que não são crentes. Karina, ajuda a Carol, que a Carol não sabe fazer isso. Ajuda ela depois, chama ela no privado e explica para ela, tá bom? Ana Carolina precisa de ajuda. E no Instagram das Amigas de Fé, daqui a pouquinho, às 17 horas, vai ter o testemunho poderoso da Gleice de Menezes, missionária lá do Rio Grande do Norte, de Serra Caiada. E eu tenho certeza que Deus vai usá-la, como sempre faz, de forma poderosa, e será especial, tenho certeza disso. Compartilha, convida pessoas que não são crentes para ouvirem o testemunho da nossa irmã. Deus te abençoe. Que Deus te dê uma tarde poderosa. Que Deus te dê uma tarde vitoriosa.
e cheia da graça e da presença do Senhor. Fiquem com Deus. Espero vocês amanhã aqui ao meio-dia. Mas não percam a live das 17 horas das Amigas de Fé. E tem live à meia-noite de clamor. Eu já ia me esquecendo. Pastora Flaviana está numa jornada de 21 madrugadas de oração. Missionária Lilian está sempre com ela. E você pode participar também à meia-noite desse clamor que é feito todas as madrugadas no Instagram da pastora Flaviana. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Estaremos juntos amanhã ao meio-dia. E, deixa eu fixar aqui o comentário. Amigas de Fé, ponto oficial. Hoje às 17 horas. E à meia-noite, no Instagram da pastora Flaviana. Estão numa jornada de 21 dias. Hoje deve ser o 12º ou 13º dia de oração e de clamor. Que Deus abençoe, fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor. A gente se encontra amanhã ao meio-dia por aqui. Abraço a todos, fiquem na paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Abraço, queridos. Cuidem-se. Até mais. Tchau, tchau.